PRF com você de volta para a gente falar mais uma vez sobre saúde, né? Um tema tão importante. E hoje, especialmente, já está aqui com a gente o Dr. Admar, que é especialista em cirurgia bariátrica. Doutor, eu não sei se eu estou errado ou não, mas por um tempo a impressão que eu tive foi essa cirurgia ficou muito popular, né? E era uma coisa que muita gente procurava e desejava. Já vimos coisas absurdas acontecendo, do tipo, paciente querendo engordar, ganhar mais peso para atingir a meta para fazer a bariátrica. Essa cirurgia diminuiu em quantidade de ser feita ou ela ficou tão corriqueira que não se fala mais tanto assim? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. A cirurgia não diminuiu, ela, muito pelo contrário, ela está crescendo bastante. Sim. E mesmo que o aumento do número de cirurgias está muito importante, sendo muito a nível de todo o Brasil, ainda assim nós estamos operando muito menos do que deveríamos. Só para ter uma ideia, hoje no Brasil, assim como no mundo, nós estamos operando em torno de 2% dos pacientes que têm indicação para cirurgia. Olha só. Só 2%. Os outros 98% não estão sendo operados por vários motivos. E hoje nós temos no Brasil em torno de 12 milhões de pessoas com indicação para cirurgia bariátrica. Caramba! Então é um número muito grande e não diminuiu. O número está crescendo, mas ainda assim, mesmo crescendo, ainda estamos com um número muito aquém do que deveríamos estar fazendo. E o Gustavo comentou dessa questão, não é, de atingir um peso, isso existe. Para ser feita a cirurgia, o paciente precisa ter determinado peso, doutor? Sim. Para fazer a cirurgia bariátrica, a gente segue um protocolo internacional que diz: tem indicação para a cirurgia, o paciente que tem obesidade por mais de 2 anos, que tentou o tratamento clínico com um especialista, com um endocrinologista ou com um médico especializado no tratamento da obesidade e não obteve sucesso, ou ele emagreceu e voltou a engordar. E além disso, ele tem que ter o índice de massa corpórea acima de 40 ou acima de 35, já mas com doenças provocadas ou agravadas pela obesidade. O que é o índice de massa corpórea? É um cálculo que a gente faz entre o peso e a altura, para a gente saber se o peso está muito para a altura. Então, a hora que você calcula o índice de massa corpórea, o IMC, tem indicação para a cirurgia quem tem o IMC de 40 para cima ou de 35 para cima, mas já tenha doenças provocadas ou agravadas pela obesidade. Hipertensão arterial, problemas do colesterol, triglicérides, apneia do sono, problemas osteoarticulares, problemas vasculares, diabetes, que é uma das doenças mais graves que nós temos. Então, qualquer uma dessas comorbidades já é indicação para a cirurgia bariátrica. E, doutor, quais são os tipos, então, né? A gente sabe que também, quando essa discussão ela ficou muito importante no Brasil inteiro, cada hora surgia uma possibilidade. Vamos fazer com um balão gástrico ou a gente vai retirar realmente uma parcela do estômago, enfim. Existe hoje um protocolo do que é mais indicado para todo mundo ou cada caso é um caso diferente? Existem no Brasil algumas cirurgias que são liberadas, que são autorizadas pela Agência Nacional de Saúde e também pelo Conselho Federal de Medicina. Nós poderíamos dividir de uma certa forma. Existe aquela cirurgia aberta e a cirurgia por videolaparoscopia, aquela que você faz o corte na barriga e aquela por videolaparoscopia. São duas vias de acesso diferentes. Para essas duas vias de acesso, você pode fazer vários tipos de cirurgia. Então, como você comentou, tem a cirurgia que você retira apenas uma parte do estômago e não tem o desvio do intestino. Tem outra cirurgia que você diminui o tamanho do estômago e faz um desvio do intestino também. Essas duas cirurgias são as duas cirurgias mais utilizadas hoje no Brasil e também no mundo. São as mais comuns, as mais frequentes e encontradas. Já o balão gástrico que você comentou, não é um tratamento cirúrgico da obesidade, é um tratamento endoscópico para a obesidade. Sim. Por endoscopia você coloca o balão e depois por endoscopia você retira o balão. Para cada caso você tem um tipo de indicação. Para cada peso, para cada IMC, para cada índice de massa corpórea, para cada situação você tem uma indicação. Com isso a escolha? Tem. Por exemplo, o que faz inclusive um desvio do intestino, é realmente o caso mais grave possível, ou não? Na realidade, quando você faz esse bypass, esse desvio do intestino, que era a cirurgia até pouco tempo, a mais realizada no mundo todo, é uma cirurgia que você
pode fazer em todo paciente com indicação cirúrgica, mas você tem uma indicação ainda mais forte e fundamental para aquele paciente que tem um diabetes tipo 2, que é aquele diabetes adquirido por conta da obesidade ou adquirido com o passar do tempo. Nesse paciente onde você faz essa cirurgia com a diminuição do estômago, com o desvio do intestino, existe uma melhora importantíssima desse diabetes tipo 2. Outra indicação importante para esse desvio do intestino é o paciente que tem um refluxo gastroesofágico importante. Para essas duas situações, você deve evitar, ou quase que contraindicar, a cirurgia que você retira o pedaço do estômago, a chamada gastrectomia vertical, ou gastrectomia em manga, ou sleeve. Então são nomes sinônimos que você tem. A lógica é porque esse alimento vai passar menos tempo sendo absorvido lá, percorrendo toda essa cadeia do intestino. Isso? Exato. Quando você tem esse desvio do intestino e o alimento chega rápido na parte final do intestino, ele libera hormônios que vão fazer com que o pâncreas funcione melhor. Então, aquele paciente que tinha um diabetes, porque o pâncreas não funcionava bem, ele passa a funcionar bem. E também ele tinha uma resistência à insulina produzida, ele deixa de ter essa resistência à insulina. Então, por conta disso, existem pacientes obesos e diabéticos que fazem a cirurgia bariátrica e já saem do hospital já com uma melhora importante do seu diabetes, mesmo antes de ter emagrecido. Doutor, e a idade vai influenciar também, né? Com quantos anos eu posso fazer a cirurgia? Hoje no Brasil você pode fazer a cirurgia a partir dos 16 anos de idade. Isso é por lei, autorizado pela Agência Nacional de Saúde, respaldado pelo Conselho Federal de Medicina, a partir dos 16 anos de idade. E você, teoricamente, você teria uma indicação, um limite máximo de 65 anos de idade. Mas existem casos de pacientes operados com 70 anos, 72 anos, com excelente resultado. Depende mais da idade biológica do que da idade cronológica desse paciente. E vem cá, fiz a cirurgia então, doutora, como funciona o pós-operatório? Como fica esse paciente? Ok. Tem que entender, primeiro, que obesidade é uma doença. Ela não é falta de força de vontade, não é desleixo do paciente ser obeso. Obesidade é uma doença que atua no cérebro do paciente, numa região específica chamada hipotálamo, e ele perde esse equilíbrio entre a sensação de fome e a sensação de saciedade. Tem que entender também que a cirurgia bariátrica não faz milagres. Ela é um instrumento que tem que ser bem utilizado pelo paciente que foi operado. Então, ele tem que ter uma alimentação saudável, ele tem que ter uma atividade física regular, ele tem que fazer um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, o cirurgião, o endocrinologista, a psicóloga, a nutricionista, muitas vezes o preparador físico, o seu cardiologista. E tem uma equipe muito grande que ele tem que continuar acompanhando. Ele passou com todo mundo antes da cirurgia e deve acompanhar com toda a equipe multidisciplinar no pós-operatório também. É muito importante, porque a gente precisa ter um emagrecimento saudável. Então ele precisa emagrecer com saúde, com os seus exames todos normais, emagrecer de uma forma controlada, tomando as suas vitaminas, que ele vai precisar tomar vitamina para o resto da vida, e fazer o acompanhamento com todos os especialistas. Você comentar aí que é muito importante também, né, a iniciativa do próprio paciente no pós-operatório, não é uma coisa muito incomum pacientes que fizeram a cirurgia e depois acabam engordando novamente. Essa doença, como você coloca, doutor, ela está muito mais relacionada à parte psicológica do paciente do que física ou não. Por que é tão difícil e podem acontecer casos que mesmo com uma mudança drástica e física tão importante, como é a retirada do pedaço de um órgão, enfim, ainda assim eles voltam a se tornar obesos? Pode. Hoje você tem uma taxa de recidiva da obesidade em torno de 20% do peso. Ele pode até não voltar àquele peso inicial que ele tinha, mas ele engorda e ele volta a ter sua hipertensão arterial, ele volta a ser diabético. Então isso para a gente é chamado de recidiva da obesidade. Isso ocorre em torno de 20% dos pacientes. O que a gente observa é que na maioria dos casos da recidiva da obesidade é um paciente que não está fazendo uma dieta correta, ele está abusando dos carboidratos, dos doces, pães e massas, e ele não faz atividade física. Isso na maioria dos casos.
Existem casos que, mesmo fazendo tudo certinho, existe a recidiva da obesidade, o que mostra para nós que ainda nós não conhecemos essa doença na plenitude. Sim. É uma doença que ela é muito estudada, é uma das doenças mais graves da atualidade. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, 51% da população brasileira ela está com sobrepeso. Caramba. 51%, mais da metade. É muito mais grave do que desnutrição no nosso país. E em torno de 19% da população já com quadro de obesidade. Essa pessoa que voltou a É engordar, muito ela alta. pode fazer novamente uma cirurgia bariátrica ou não? Pode, mas isso também é uma exceção. Nós chamamos isso de cirurgia revisional. Existem casos que o paciente será submetido a uma nova cirurgia, mas a exceção. Na maioria das vezes, você consegue recuperar esse reganho de peso, você consegue fazer o paciente voltar ao seu peso próximo do ideal, com uma dieta correta e com atividade física, na maioria dos casos. Doutora, a gente sabe hoje, não é que a medicina está muito avançada, a tecnologia e tudo mais, mas existem riscos nessa cirurgia. O que o paciente precisa saber, então, ao se submeter à cirurgia bariátrica? Não existe cirurgia sem risco. Toda cirurgia tem um risco. Hoje, o que precisa entender é que a cirurgia bariátrica, na maioria das vezes, ela é feita por videolaparoscopia, pelos furinhos, o que nós chamamos de cirurgia minimamente invasiva. Essa cirurgia minimamente invasiva, a taxa de complicação ou de complicações dessa cirurgia é semelhante a uma cesárea ou uma cirurgia de vesícula. Então, a taxa de complicação é mínima. A taxa de mortalidade que pode ter é em torno de 0,2% a 0,5%. Muito baixo. Enquanto que a obesidade leva a uma mortalidade só pela doença obesidade muito mais alta. É muito mais grave, muito mais perigoso ficar obeso do que fazer a cirurgia bariátrica. Como a família pode ajudar, por exemplo, às vezes uma criança, o filho, não é? Que já tem esse problema a não chegar a uma situação de cirurgia, por exemplo. Perfeito. Hoje uma das maiores preocupações que nós temos são as crianças obesas, os adolescentes obesos. Enquanto você tem um aumento da incidência de obesidade na população adulta, o aumento da incidência de obesidade nas crianças e nos adolescentes é muito maior, é muito mais grave. Hoje existe uma preocupação muito grande, tanto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, assim como do Ministério da Saúde, em fazer campanhas orientando a respeito do cardápio que é oferecido nas escolas, nas cantinas das escolas, para que essa criança aprenda a ter uma alimentação mais saudável. Com isso, você está tentando prevenir aquele jovem ou aquele adulto obeso daqui a alguns anos. Então, a incidência da obesidade na infantil é muito alta, na adolescência é muito alta também, e a preocupação em você fazer com que essa criança, esse jovem, largue um pouco o seu computador e vá fazer a sua prática esportiva e vai ter uma alimentação mais saudável. Isso precisa ser feito não só com os pais, mas também na escola, onde já existe uma grande preocupação com as cantinas, com uma alimentação saudável. Por isso que às vezes a gente tem que prestar um pouco mais atenção também nos nossos filhos, não é? Ou então quem está ao nosso redor. Porque às vezes é mais fácil, não é? Abrir um saquinho, dá para a criança, abrir uma latinha, dá para a criança, colocar sentada lá vendo televisão, não faz atividade física, não vai brincar, não é? Só que depois as consequências vêm também, não é? E isso a gente está vendo no Brasil, com os dados que mostram até a questão da obesidade. Tem alguém que não pode fazer uma cirurgia como essa? Olha, quando você vai fazer a avaliação para o paciente, ele passa com todos os especialistas. De repente, ele pode ter já um problema cardíaco muito grave, que ele não pode ser submetido a uma cirurgia dessa. Ou ele já pode estar com um quadro de uma cirrose hepática avançada, que ele também não pode fazer uma cirurgia bariátrica. E aí, a gente chama atenção, uma das doenças provocadas pela obesidade, que é a gordura no fígado, chamado de esteatose hepática. Essa gordura no fígado pode levar a uma inflamação do fígado, a uma hepatite. E essa hepatite, quando não tratada durante muitos anos, pode evoluir para a cirrose. Já se fala que daqui a alguns anos, a maior indicação de transplante de fígado será por indivíduos cirróticos porque tiveram esteatohepatite por conta da obesidade. Olha. Então, a obesidade vai ser um dos fatores mais graves ou de maior indicação para transplante de fígado.
Então, voltando à sua pergunta, nessa situação, uma cirrose hepática avançada, uma insuficiência cardíaca avançada, já seria uma contraindicação para a cirurgia bariátrica. Ele passou do tempo. Sim. Poxa vida, ótimo. Foi um bate-papo muito esclarecedor, não Verdade. é? Sempre muito bom poder falar de saúde e esclarecer aí para a população muitas dúvidas, principalmente sobre esse assunto, sobre cirurgia bariátrica, que eu tenho certeza não é que todo mundo fica na dúvida, quem pode, quem não pode, o que eu faço, o que eu não faço e como pode ajudar. Doutor, muito obrigada por dividir com a gente o seu tempo, o seu conhecimento, foi muito bom tê-lo aqui. Nós que agradecemos o convite, o honroso convite, estamos à disposição. Muito obrigada. Bem, até a próxima. Vai voltar muitas vezes aqui para tirar essas dúvidas que são realmente muito importantes. Tem mensagem do pessoal de casa? O pode pessoal colocar gosta na de tela, papear, por né? gentileza. Vamos ver. A Kátia de Campinas. Oi, Larissa e Gustavo. Tá sensacional esse programa. Tirei todas as minhas dúvidas dessa receita. Hoje está fantástico. Essa arquiteta, além de mandar bem na cozinha, ela é linda. Ó, já tem Trouxe até o fã-clube, olha lá. Tá pensando o quê? Vai. Um beijo. A Elaine de Campinas. Eu adoro esse vovô com essa vovó. Que legal. Boa tarde, estamos ligadinhos em vocês. Vovó Diego e vovó Mercedes. Oi, Elaine, a gente quer ir na sua casa. Na sua casa. A gente pode um dia? Sim. Tomar um café aí com vocês? Ao Tô falando vivo, que eu tá? vou, a gente vai ao vivo. A gente nunca vai sozinho, vai tá levar bom? a gangue inteira. Ó, o Cássio de Jundiaí, duas mulheres lindas. Eita, programa que eu gosto. Beijos pra todos. Um beijo. E dois pra homens você. incríveis também, tá, Cássio? É importante deixar isso O claro. Gustavo Silminho. Sandra mudou a foto. Sandra maravilhosa. Tá belíssima. Viu aí, o cabelo da Sandra? Gostei, Chique Sandra. é ela. Boa tarde, amo esse programa. Sem vocês, a tarde é chata. Ai, um beijo, Sandra. Obrigada pelo carinho da audiência. Ah lá, olha o Cleirton, de Piracicaba. Estou ligado, eu falei certinho, é Cleirton, que é de Piracicaba. Estou ligado no programa RF com você, eu e a minha esposa Neile. Um beijo pra vocês. Pra essa família linda. Obrigada pelo carinho da audiência. As princesas. A Selma de Hortolândia. Estamos amando o programa. Um beijo da Laura e Luana. Um beijo pra essas princesas estilosas também. Adorei meninas. o registro comigo lá de fundo, tá? Você viu só? Obrigada. Gostei de participar da selfie. E ó, agora um recadinho pra você, porque está chegando mais uma etapa da Corrida dos Distritos aqui de Campinas. Dia 3 de novembro, no Distrito Campo Grande, viu? Tem mais uma prova. Venha provar a sua resistência em mais um desafio de 6 quilômetros pelas ruas da cidade. Você aguenta? 6 quilômetros eu acho que eu aguento. Você aguenta? Mas num pique só, vai. Aqui, ó, nesse pique do trotinho vai, eu ó, acho vai. que vai. É, no trotinho eu acho que encarou os primeiros 2 quilômetros. Uma Aquele pausa. pessoal que corre assim, tipo papaléguas, não. Não dá, É, não dá. esse aí eu deixo passar. Você pode participar também, viu? Só correr lá pro lugar do evento, mas tem que se Eu esqueci de inscrever. te perguntar, você aguenta esses quilômetros? Eu acho que 2 no trotinho. Mas ó, o importante é participar. É verdade. Se você consegue correr 6 quilômetros ou não, se você corre um pouquinho, caminha mais um pouco, não tem problema. Faz o que você aguenta. O importante é estar lá junto com a gente, não é? Praticando esse esporte. Verdade. É saúde, é lazer, faz bem pro corpo, pra mente. É Leva a isso aí. família. A família da Rede Família vai estar lá, viu? Verdade, temos corredores aqui, viu? Só que Seu você Francisco, precisa... São Francisco é um corre, corredor, o diretor da TV. diretor. A Elisa também é uma corredora nata. É. Eles representam a nossa Apresentam a família. gente, pelo menos alguém, né? Viu? Você precisa se inscrever, galera. Anota aí, olha, o site onde você faz isso é nextrace.com.br, tá? Nextrace com x.com.br. Garanta a sua inscrição, porque ainda dá tempo. E é claro, esse evento tem o apoio da Rede Família. A gente vai pro intervalo, é bem rapidinho. RF com você, volta já. E quem mandou mensagem? Quem foi? Olá, eu sou Maria Babicos de Campinas e o RF com você volta já.